Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um dia, Jesus estava ensinando. À sua volta, estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer: Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos nesse tempo maravilhoso, como eu venho dizendo para vocês. Estamos no tempo do Advento, nos preparando para celebrar o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o Natal do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, estamos vivendo esse tempo de expectativa, porque, assim como os profetas falaram no Antigo Testamento que o Senhor viria e ele veio, e dizia até que ele iria nascer de uma virgem, e isso aconteceu, e que ele iria nascer na cidade de Belém, e aconteceu o nascimento dele em Belém, que ele iria ser levado para o matadouro como uma ovelha muda, e isso aconteceu. Assim como no Antigo Testamento essas profecias se realizaram, existe uma profecia agora que o Senhor, ele falou diretamente. Deus falou pela boca da segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá buscar os seus eleitos. Eis que o Senhor virá. Eis que o Rei há de vir. O Senhor da terra, ele mesmo de nós afastará o jugo do nosso cativeiro. Nesse tempo entre o nascimento de Jesus, a sua subida ao céu e o seu retorno, a igreja vem anunciando e proclamando a boa nova e dizendo para as pessoas: vigiai e orai para não cair na tentação, porque eis que eu chegarei a qualquer momento. No evangelho de hoje, nós vimos algo maravilhoso. Esse fato desses homens que levou um homem paralítico para que Jesus pudesse curar. E é interessante.
Na hora que Jesus olha para aquele homem, naquela condição de paralisia, em vez de Jesus dizer, levanta-te e anda, ele chega e fala, homem, teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Mas, meus irmãos, por que Jesus não curou o homem de imediato? Ele foi levado por aquelas 4 pessoas para que ele fosse curado da paralisia dele. E Jesus olha para o homem e diz, homem, teus pecados estão perdoados. E aí começa o burburinho entre os fariseus, que começaram a murmurar mesmo, dizendo, quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? E é óbvio, meus irmãos, era Deus que estava ali. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eles não acreditavam que Jesus é Deus. Graças a Deus nós cremos, graças a Deus nós acreditamos. Mas eles começaram a dizer que aquilo era uma blasfêmia, porque Jesus estava fazendo justamente aquilo que ele veio fazer. Ele veio nos redimir dos pecados. Mas conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu dizendo, por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Qual é o mais fácil? Qual é a prioridade de Deus? A prioridade de Deus, meus irmãos, é perdoar os nossos pecados. Dentro desse contexto em que nós estamos, que é o tempo do advento, esse momento em que o Senhor virá na sua glória para buscar os seus eleitos. Eu pergunto para você, qual é o mais importante? Nós recebemos o perdão dos pecados, que é a paralisia da alma, ou sermos curados dos nossos males corporais? Claro, você poderia responder para mim assim, os dois, claro. Imagine sermos curados do corpo e sermos curados na alma. Mas vejam só, vamos supor que só existiria uma opção. Ou você ser curado do corpo, ou você ser curado da alma. E vejam, Deus, ele penetra os nossos pensamentos e os nossos corações. E Deus sabe qual é a realidade da nossa necessidade. Aqueles homens pensavam que a necessidade daquele homem paralítico era ser curado do corpo. Ainda mais que Jesus já tinha feito tantos milagres, tantas curas, expulsado demônios. Claro que eles queriam que aquele homem fosse curado no corpo. Só que nós precisamos entender que a primeira missão de Jesus foi essa. Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás. Jesus veio para nos dar a salvação eterna. Foi isso que Jesus veio. Jesus sabe a nossa necessidade principal. Saibam de uma coisa, meus irmãos, a preocupação de Deus não é simplesmente a cura do corpo, é a cura da alma. De que adianta uma pessoa ela ser curada no corpo e ela continuar numa vida devassa, numa vida de pecado? De que adianta? Sabendo que o Senhor poderá voltar a qualquer momento.
Me lembrei agora na aparição de Nossa Senhora de Fátima, e isso aconteceu na última aparição, dia 13 de outubro de 1917. Nossa Senhora falou que aconteceu um grande milagre, foi aí que aconteceu o milagre do sol. E as pessoas foram para este momento, e quando os pastorinhos chegaram, muitas pessoas davam a Lúcia pedidos de oração e tantas outras coisas. E dentre esses pedidos de oração estava justamente a cura de doenças e tudo mais. Aí vejam o que aconteceu. A Lúcia, no momento em que Nossa Senhora aparece, Lúcia apresenta para Nossa Senhora um perfume, dizendo que uma pessoa tinha dado o perfume para ela. Nossa Senhora muito séria. Nossa Senhora falou: aqui no céu nós não precisamos de perfume. Depois, Lúcia falou: aqui tem muitos pedidos de oração, de curas e tudo. Nossa Senhora disse: uns serão curados, outros precisarão se emendar, ou seja, outros precisarão se converter. Olha só, quer dizer, aquelas pessoas que estavam doentes e que estavam aguardando um milagre também para elas, Nossa Senhora disse que eles não iriam ser curados, não. Eles precisavam era mudar de vida, eles precisavam se converter. Por que essa preocupação de Deus com os nossos pecados? Porque a única coisa que pode nos levar para o inferno, para a perda da nossa salvação, são os pecados. Por isso que a gente tem que levar uma vida santa. Se Jesus está voltando, como é que nós vamos levar a nossa vida de qualquer jeito, meus irmãos? Como que nós vamos levar a vida de qualquer jeito? Você tem se preocupado mais com a cura do corpo ou da alma? É interessante que hoje em dia as pessoas, quando se encontram, porque há um culto ao corpo, por isso as academias e tudo mais. Com isso eu não estou falando que ninguém deva ir para a academia, que ninguém deve fazer sua caminhada, seus exercícios. É preciso fazer, sim. Mas isso não pode ficar acima das questões espirituais. Então, hoje, quando as pessoas elas se encontram, elas dizem: e como é que você está? Como está a sua saúde? Como é que está o seu colesterol? Mas, na verdade, os cristãos, quando se encontrassem, eles deveriam dizer: você está em dia com a sua vida espiritual? Como é que você está? Você tem se confessado? Olha a preocupação que deveria ser nossa, porque essa é a preocupação de Deus. Você tem se confessado? Os sacramentos estão em dia? Aí quando encontra aquela pessoa lá, você já resolveu a questão do seu de regular o seu casamento? Você já buscou o padre para ver essa questão? Recentemente eu fui na farmácia e lá eu, claro, fui comprar um remédio lá e a balconista estava ali, né? Aí eu falei com ela, ela chegou, me viu, ela pediu a bênção. Aí eu disse assim: Deus te abençoe. Aí eu disse, olhei para a mão dela e ela estava com uma aliança na mão esquerda. Eu disse: nossa, você já é casada? Ela disse: sim, padre, só no civil. Aí eu disse: minha filha, quando é que você vai casar na igreja? Olha, imediatamente já fiquei preocupado
com a situação daquela jovem senhora. Ela estava vivendo junto com um homem há 6 anos. Já tinha até uma criança. E ela disse que, quando ela estava participando da missa, o padre perguntou: quem quer ir para o céu? Aí todo mundo: eu quero ir. Aí ela disse: mas eu estou nessa condição. E eu falei para ela: mas quando você vai resolver isso, minha filha? Porque ali eu já fiquei preocupado. Por quê? Casou no civil, mas não casou na igreja. Então, o casamento no civil, diante de Deus, não tem validade nenhuma. O casamento no civil, nós fazemos, e a igreja pede que nós façamos casamento no civil, porque, como um bom cidadão brasileiro, nas leis civis, pede que um homem e uma mulher vá perante um juiz para mostrar que eles são casados, ali para receber essas questões aí materiais de INSS, aposentadoria e tudo mais. Mas o casamento no civil não tem validade. Então imagine, um homem e uma mulher que se relacionam sem ter recebido o sacramento do matrimônio. Isso é pecado. É um pecado contra o sexto mandamento. Isso se chama fornicação. Isso se chama concubinato. É uma vida de pecado. E aquela jovem senhora que estava ali, porque ela era jovem, ela é jovem, ela sabia dessa condição. E eu disse para ela: minha filha, por que você não casa? Disse: você deve estar esperando questões de festa, né? Sim, há 6 anos. Aquela moça, aquela mulher ali, aquela jovem senhora casada, somente no civil, está esperando para casar, mas não casou ainda porque ela quer festa. Meus irmãos, depois de 6 anos, para que festa? Já tem uma criança. Para que festa mais? Eu disse para ela: minha filha, procure o sacerdote e veja essa questão. Você precisa casar, porque você está vivendo numa vida de pecado. Toda vez que você se relaciona com o seu esposo, você está cometendo um pecado mortal, um pecado contra o sexto mandamento. Mas as pessoas, elas não se atinam, elas acham que elas vão viver muitos e muitos anos aqui na Terra. Aí eu falei para ela: minha filha, quanto tempo de vida você tem ainda? Quanto tempo de vida o seu companheiro tem? Você não pode brincar. Mas por que, meus irmãos, que isso gerou uma preocupação em mim? Por causa da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o Senhor vier e encontrar pessoas amaziadas, pessoas que vivem juntas, essa questão de casar de segunda união, meus irmãos, isso é um perigo. Isso é pecado grave, isso é pecado mortal. Nós não podemos ficar adiando e deixando para depois. Isso é um caso para se resolver ontem, para dizer: é agora. Você que está me ouvindo agora e vive nessa condição, pelo amor de Deus, Jesus quer falar para você aquilo que ele falou para esse paralítico: teus pecados estão perdoados. Mas enquanto isso não resolve, como Deus vai dar o perdão se a pessoa continua no pecado? Ela até mesmo disse isso para mim: eu não posso comungar. Isso, não pode comungar porque está numa situação de pecado mortal. Então precisa resolver isso. É uma coisa muito simples. Graças a Deus, no final da conversa, ela disse que ela ia ver isso com o companheiro dela, ia buscar o sacerdote. Como era aqui em Cachoeira Paulista, perguntei para ela qual era a paróquia que ela estava. Ela disse a paróquia. Disse: então busque o padre, minha filha, e resolva isso. Aí eu disse: da próxima vez que eu te encontrar, eu quero te encontrar casada.
Ela disse: está certo, padre. Os teus pecados estão perdoados. Mas se não casa na igreja, como é que os pecados serão perdoados? E aí Jesus vem. Os casados, meus irmãos, ou melhor, aqueles que não casaram na igreja, não irão com o Senhor, não. Não terão a vida eterna. Isso é uma verdade. O pecado contra o sexto mandamento é um pecado muito grave. Vocês estão me entendendo? Jesus está querendo dizer que teus pecados estão perdoados. Imagine aquela jovem senhora, 6 anos ali vivendo junto com aquele homem, procura lá o pároco, resolve a situação, ela vai no confessionário e fala para o sacerdote: padre, eu vivia junto, agora eu estou aí para casar, vou casar amanhã e vim receber o sacramento da confissão. Aí Jesus, na pessoa do sacerdote, se alegra e dá aquela absolvição. Eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ela fica livre, e o companheiro dela fica livre. E aí vai poder agora viver uma vida santa e pronta para esperar o Senhor que vem na sua glória, ou o Senhor que vem nos buscar em particular. Os teus pecados estão perdoados. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. E desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Os teus pecados estão perdoados. Não existe palavra mais doce ouvida da boca de nosso Senhor do que essa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.